que é o recorte dos 20 últimos jogos. O Flamengo venceu 16 dos 20. 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, o Flamengo ganhou 80% dos jogos disputados desde a final de 99 do Carioca, quando Abel Braga era o técnico do Flamengo, para cá. E além disso, você tem aí 2 goleadas de 4-1 e uma de 6-1, que é a maior goleada da história do Clássico, né? O Vasco, ele não é nem covardia porque ele quis, ele não conseguia fazer nada. Ele tentava dar 2, 3 toques e errava. É assustador. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar o que a imprensa vem falando sobre a grande vitória do Mengão para cima do Vasco. Sim, muita repercussão ali no programa Posse de Bola. Rolou aquele debate porque foi um jogo assim onde o Flamengo foi muito superior ao Vasco. Isso assustou muitos comentaristas, né, que não esperavam essa diferença gigantesca entre as duas equipes. É claro, o Flamengo entrou como favorito, não há como negar, porém, parar para pensar que seria um amasso como foi, um controle absurdo, isso aí surpreendeu muita gente. E é o que veremos a partir de agora. O link do programa lá do All Sports, né, lá do All Sport, na verdade, o Posse de Bola, estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Diariamente tem lives por lá bem interessantes sobre o futebol brasileiro, mundial também, as últimas polêmicas, então o link estará aqui na descrição. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, ver tudo que eles falaram, tá bem legal, a análise ali, o Mauro César, Juca Kfouri e companhia. São essa aí, agora ele se machucou feio lá o joelho e tal, quando ele voltar não sabemos como ele vai estar, não sei o quê. O homem está jogando demais, jogando muito, e agora o Flamengo também está sobrando, mas sobrando muito no Campeonato Carioca, 2-0, inclusive na nossa enquete aqui o Flamengo está deitando, está com 72% sobre, a pergunta é qual time está mais promissor nesse começo de temporada, e o Campeonato Carioca está o Flamengo disparado, e os outros três aí agora, nas últimas rodadas, tentando se salvar. Quem vai conseguir entrar, quem não vai. Como o Flamengo sobra. E o Bruno Henrique em particular. O que você tem contra o Volta Redonda, âncora? Nada. Tá com o mesmo número de pontos. Tem a mesma pontuação do Flamengo, Volta Redonda. Não tá sobrando o Flamengo. Sabe que uma vez Volta Redonda tá lá junto com o Flamengo. Rapidinho, Mauro, uma vez que eu trabalhava no Lance, o Volta Redonda foi campeão da Taça Guanabara, se não me engano, e eu tentei dar manchete do Volta Redonda. O dono do jornal, Walter Matos, falou, não, imagina, pode dar manchete de outra coisa, Volta Redonda não foi manchete naquele dia. Mas o Mauro está fazendo uma pequena ironia, né, Mauro? Porque tudo bem, o Volta Redonda jogou com o time titular o tempo inteiro, o Flamengo pôs o time titular dele a partir de quando? Quinta, sexta rodada, mas o Volta Redonda está lá, né? O Volta Redonda não tem investimento no Flamengo. Pô, a gente não pode ignorar os caras. Os caras estão lá junto com o Flamengo, só estão atrás em saldo de gols. Ontem venceram de novo, está classificado, está na Série B, né? É o representante do Rio de Janeiro na Série B, que há algum tempo não tinha nenhum, exceto aqueles que caem, como o Vasco, o Botafogo, que caíram não tem muito tempo. Agora, a grande questão ali que sobra mesmo, eu acho que é o confronto entre os dois rivais, Flamengo e Vasco, né? Se você fizer um recorte dos 30 últimos jogos, o Flamengo venceu 17, dá 56%. Mas tem um recorte mais assim, bizarro até, que é o recorte dos 20 últimos jogos. O Flamengo venceu 16 dos 20, 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, o Flamengo ganhou 80% dos jogos disputados desde a final de 99 do Carioca, quando Abel Braga era o técnico do Flamengo, para cá. 20 jogos, 16 vitórias do Flamengo, 2 derrotas em fase de classificação do campeonato, né, 1-0 gol do Puma Rodrigues em 2023 e 21. Logo depois que o Flamengo jogou a Supercopa com o Palmeiras, na pandemia, perdeu o jogo para o Vasco na quarta-noite, no Maracanã, mas não afetou muita coisa, né? E além disso, você tem aí 2 goleadas de 4-1 e uma de 6-1, que é a maior goleada da história do Clássico, né? O Flamengo fez 42 gols, se não falha a memória, tem um saldo de 25 nesse recorde. Aí o colega Pedro Torre, da ESPN, outro dia, sábado, antes do jogo, ele comentou comigo, falou, Mauro, o Flamengo e o Vasco está virando Barcelona e Espanhol. E realmente parece o Barcelona e Espanhol, até nas estatísticas é muito parecido. Nos últimos 30 jogos, o Vasco venceu 2. Nos últimos 30 jogos no duelo lá da Catalunha, o Espanhol também ganhou 2. É assustador, porque o Flamengo não tem essa supremacia em cima do Fluminense. Contra o Botafogo ganha, perde também. E contra o Vasco é assustador como o Vasco sempre perde.
E no sábado, o time do Flamengo muito superior, dominou completamente o primeiro tempo, mas continua com aquele crônico problema da dificuldade de transformar o volume de jogo em gols, né? Então ficou até o final ali com 1-0, 1-0, 1-0. O Vasco só melhorou no segundo tempo quando conseguiu sair um pouquinho mais, mandou bola na trave e tudo mais, mas no primeiro tempo o Vasco não conseguia jogar, não conseguia sair jogando. Então fazia ligação direta, o próprio Carille admitiu isso, porque não conseguia sair jogando. Aí no segundo o Flamengo arrefeceu um pouquinho, marcação, natural, não vai ficar o tempo todo jogando ali em cima, ninguém consegue. E o Vasco conseguiu sair um pouco mais, conseguiu levar algum perigo, bola aérea para o Verratti, mandou uma bola na trave, no travessão, mas a disparidade entre os times é muito grande. Depois que o Felipe Luiz mexeu no time, o Flamengo recuperou o controle da partida e deveria ter vencido com mais facilidade. Mas o geral, o pacote, é muito assustador num confronto entre dois grandes rivais, né? Você ter tanta diferença, né? Porque o recorte dos 30 jogos tem ainda 11 empates, né? Teve uma sequência de empates muito grandes, muito grande antes de 19. Mas de lá para cá, são 2 empates só. Aquele famoso 4-4, eu ganhei de 4-4, que foi 10 dias antes da final da Libertadores, né? E um de 1-1 ano passado, que o Felipe Coutinho fez o gol de cabeça no final, o Flamengo perdeu um monte de gols. Esse velho problema que eu citei há pouco. Então acho que esse é o ponto que mais chama atenção nesse duelo. Vasco e Botafogo devem duelar por uma vaga. O Fluminense tem tudo para se classificar, vai jogar contra o Bangu, que já está rebaixado, né? Pode ser que tenha Flamengo, Volta Redonda, Vasco ou Botafogo e Fluminense. O Botafogo já colocou reservas contra o Boa Vista, que quinta-feira joga contra o Racing na Copa. Me parece que é a prioridade do Botafogo, né? Talvez até coloque reservas de novo contra o Vasco, se de fato priorizar o torneio, o troféu sul-americano. E aí o Vasco, jogando em São Januário, talvez consiga alguma coisa. Mas o mais curioso é que talvez classifique o Fluminense, que parecia fora, e o Vasco e o Botafogo morram abraçados, empatando e com outros resultados dos times que estão por ali. Madureira está no bolo. Então, talvez tenha Fla-Flu e os dois, Volta Redonda e mais um. É uma possibilidade real. E o Vasco e o Botafogo talvez morram abraçados aí se empatarem, por exemplo, na última rodada. Ô, âncora. O Mauro, âncora, essa comparação que o Mauro está fazendo em relação ao clássico lá de Barcelona me chama a atenção de volta a falar do choque rei. Eu acho que não tem no mundo um clássico tão equilibrado quanto o Palmeiras de São Paulo. 117 vitórias do Palmeiras, 116 do São Paulo e 116 empates com o empate de ontem. Não deve existir. No Brasil eu sei que não existe, que eu fiz a pesquisa. Não tem nenhum clássico dos grandes clássicos que tenha uma diferença de uma vitória de um para o outro. E não é 13 jogos contra 14. É 117 a 116 e 116 empates. É assombroso isso. Assombroso. Só uma coisa, Tirone. Fala. Diga. Assim, só para falar desse jogo do Flamengo e do Vasco, o primeiro tempo do Vasco foi assustador. Realmente, assim, foi assustador o que o Vasco não conseguiu fazer. O Led Carmona estava no comentário, ele também até detonou e depois teve que... E olha que ele é Vasco, né, Danilo? E ele é torcedor do Vasco. E aí ele teve que ir nas redes sociais, olha, não tem que passar pano para ninguém, porque foi realmente assustadora a atuação do Vasco no primeiro tempo. E quando acabou o jogo, o primeiro tempo, mostrou o mapa de calor do Vasco, era literalmente a área do Léo Jardim. Só. Eu olhei aquilo e falei, não é possível, tem que ter algum erro, não tem como, porque foi muito, muito ruim a atuação do Vasco. Nesse primeiro tempo foi assim, a gente teve a discussão aqui sobre covardia, sobre time que joga. O Vasco, ele não é nem covardia porque ele quis, ele não conseguia fazer nada. Ele tentava dar 2, 3 toques e errava. É assustador. Foi assustador o primeiro tempo. O segundo tempo melhorou, mas nada demais. Mas como o primeiro tempo foi tão horrível e o mapa de calor é realmente assustador, quem não viu, procura depois. É um negócio assustador. Então, assim, é algo que me chama a atenção como o Vasco jogou contra o Flamengo, especialmente nesse primeiro tempo, viu, Tirone? Eu também assisti o jogo e esse primeiro tempo foi impressionante. Não parecia um clássico, parecia um jogo de um time grande contra um time muito pequeno. Era isso o sinal. Então tá aí, né, um pouco do que rolou, um pouco das análises. Um Flamengo avassalador. Realmente teve um momento ali que pro torcedor do Vasco foi algo assustador realmente, porque um Flamengo assim
completamente dominante como foi nesse jogo, surpreendeu muita gente, ainda mais aqueles que estavam aguardando que fosse um clássico disputado, né? Geralmente clássico é mais parelho, não foi o que aconteceu nesse confronto, um Flamengo muito diferente, um Flamengo muito superior ao Vasco, né? Em especial na primeira etapa, onde o Mengão teve possibilidades de marcar até mais gols, chegou até a fazer o segundo, né? Porém ali estava impedido, mas continuou atacando ainda, fez o primeiro, continuou com a bola, o jogo praticamente inteiro. No segundo recuou um pouquinho, o Felipe Luiz depois fez algumas alterações para manter o fôlego da equipe e consequentemente conseguiu ali no contra-ataque fazer aquele golaço numa jogadaça do Wesley e também num chute espetacular de Cebolinha. 2-0 mais do que merecido, e com isso o Mengão segue ali firme e forte para conquistar esse Campeonato Carioca. Hoje terão muitos vídeos repercutindo o clássico, então deixa o like e inscreva-se para não perder nada. Daqui a pouco, em poucos minutos, voltaremos com muito mais informações. Até logo mais, valeu!